Oi, meu nome é Gabriele e hoje eu vou falar sobre psicanálise. A psicanálise é uma das escolas mais fortes dentro da psicologia e até hoje influencia muito o que é que as pessoas pensam quando pensam na sessão de terapia. Alguém relaxado no divã falando sobre o seu passado, seus sonhos e associações que lhe vêm à mente. Ela foi criada por Freud no século XIX e depois usada como base no trabalho de outros psicólogos e também em outras aplicações fora da psicologia, por exemplo, na publicidade. Nesse vídeo eu vou falar de 3 pontos principais da teoria do Freud e também de ponto principal no trabalho de 3 outros psicólogos que usaram a psicanálise como base. Além disso, eu vou falar um pouco da aplicação dela na publicidade. Bom, acredito que vale a pena destacar, dentro da teoria do Freud, a teoria estrutural da personalidade, que é a que divide o ser humano em id, ego, a mente humana, em id, ego e superego. O id é a parte com a qual todos nós já nascemos. Ela é impulsiva, é imediatista, não é racional, não mede consequências. E é bastante problemática se fosse a única parte controlando a forma como interagimos com o mundo. Por isso, do id surgiria o ego, que é algo realista, mais lógico, e que tem como função intermediar essas necessidades do id com a realidade. Um pouco depois surgiria do ego o superego, que é o repositório cultural. É nele que fica a nossa noção de moral, do que é certo, do que é errado, e ele é como um juiz, que pode ser punido de uma forma, inclusive, bem dura. Essas 3 partes podem estar em conflito, e dentro desse conflito surge a ansiedade. Freud mapeia 3 tipos de ansiedade. A real, que é em reação a algo que está acontecendo nesse momento no seu ambiente físico. Por exemplo, um cachorro bravo. A ansiedade é o que te faz querer se afastar desse animal. Ele também coloca a ansiedade neurótica, que é um medo de perder o controle e que o id, do ego, de perder o controle, que o id assuma. E a necessidade, a ansiedade moral, essa já vem do superego e é um receio de fazer coisas que firam os seus princípios, causando culpa ou vergonha. Inclusive, uma coisa interessante de colocar é a diferença entre culpa e vergonha. Culpa é relacionada a alguma coisa que você fez. Vergonha é relacionado ao que você é, ao que você sente ou pensa que você é. Então, acaba sendo bem mais danoso. Por fim, o terceiro ponto que eu queria trazer de Freud é a lógica de que temos o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. O consciente é o que está na nossa mente nesse momento, é o que nós escolhemos focar a atenção. O pré-consciente são conhecimentos acumulados e algumas memórias. Elas não estão na mente nesse momento, mas elas são facilmente acessáveis. E o inconsciente é a parte mais profunda, é a parte que você não enxerga. Só que apesar de nós não enxergarmos, não temos tanto conhecimento dele, ele influencia fortemente nas nossas vidas. O Freud, existia uma metáfora bem conhecida em relação a essas 3 partes, que é o iceberg. O consciente seria a pontinha do iceberg, é a menor parte e a parte que está visível. O pré-consciente é logo abaixo. Às vezes ele pode ficar visível, dependendo dos movimentos da maré, por exemplo. E mais profundo fica o inconsciente. Certo. Com esses 3 conceitos na mente, a Anna Freud, que é a filha do Freud, uma das filhas do Freud, desenvolveu o que hoje é conhecido chamados mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa são uma forma que nossa mente encontra de diminuir a ansiedade e desconforto. É uma forma de lidar com as coisas que o ego, uma estrutura frágil, não consegue lidar. E é muito... A função da psicanálise, inclusive, estaria bastante relacionada com isso, que é uma forma da pessoa se conhecer mais e fortalecer seu ego para poder lidar com esses conflitos de uma forma mais produtiva. Mas bem, a Anna Freud, ela coloca que ela mapeia 10 mecanismos de defesa. Hoje em dia, com o trabalho de outros psicólogos, já se conhece mais.
mas ela coloca que alguns são saudáveis, por exemplo, a sublimação, que é você pegar essa energia, esse impulso que estava vindo do id e direcionar para algo melhor, algo mais produtivo. Outros exemplos são a antecipação, que é você reconhecer essa ansiedade e se preparar para o que vai, usar ela para se preparar para o que vai acontecer, o que pode acontecer. A autoobservação, que é você se distanciar um pouco da situação e de você mesmo para ter mais clareza do que está acontecendo. Uma autoafirmação, que é a forma de você reforçar o que você é, o que você quer, o que você está fazendo, gerando assim mais força e mais clareza para você mesmo. A supressão, que é o seguinte, ela é bem diferente da repressão. A supressão é que você reconhece que aquele problema existe. Isso é uma questão e eu vou trabalhar nisso, mas eu não vou trabalhar nisso agora. Eu vou olhar pra... Eu tô com um problema financeiro. Tá, eu já mapeei, eu já sei o que é que tá causando, eu já sei qual é a situação. E eu tô tomando passos no sentido de resolver. Mas eu não posso ficar com isso na minha cabeça o tempo inteiro. Senão, além de atrapalhar a minha vida de forma geral, vai atrapalhar a resolução do problema. Então, uma vez por semana eu olho pra isso, o resto do tempo tá suprimido. Afiliação, que é você se unir com as outras pessoas, ter um sentimento de pertencimento que tende a acalmar também, e humor, para diminuir o peso do que pode estar acontecendo. A sublimação, inclusive, é colocada por alguns como o que gerou a civilização. É justamente essa capacidade de redirecionar os nossos impulsos. Tem esses mecanismos de defesa que são bastante saudáveis, mas também tem uma série de outros que são problemáticos. Por exemplo, o deslocamento. É quando você joga aquele impulso para um local mais inofensivo. Sei lá, você tá bravo com alguma coisa que aconteceu no seu trabalho, com o seu chefe, e chega em casa e desconta no seu animal de estimação, por exemplo. Outro problemático é a formação reativa, que é que você faz o contrário do que é o seu impulso inicial. Você tá com muita raiva de alguém e você começa a tratar ela super bem para não lidar com essa raiva. Tem a questão da repressão, que você joga, tira da consciência tudo que você está considerando inaceitável. Tem a somatização, que é transformar em algo físico. Você fica doente a partir de algo psicológico. Tem a intelectualização, que é um perigo bem real, que é que, para não lidar com os problemas atuais, as coisas que realmente deveriam estar tendo sua atenção, a pessoa começa a explicar, pensar em várias outras coisas, pensar em história antiga, falar de como é que está a política brasileira e não olha para o que realmente está no seu círculo de controle e o que é mais urgente agora. A regressão, que você começa a ter um comportamento muito infantil, a racionalização, que é ficar criando justificativas para o que foi feito, raciocínio emocional, que é você falar, pô, se eu tô sentindo isso, se eu tô com raiva de alguém, essa pessoa fez alguma coisa errada. A projeção, que é ver no outro que tá em você, tem uma série de mecanismos de defesa, é algo que vale a pena dar uma olhada, justamente para conseguir identificar em si e até no outro e lidar de uma forma melhor. Bom, essa é a contribuição da Anna Freud que eu quis destacar. E a gente também tem o Carl Jung. O Jung, ele foi muito próximo do Freud, ele trabalhou bastante nessa área da psicanálise quando ele era mais jovem. Só que com um pouco antes de 40 anos, ele se separa e cria a psicologia analítica. Ele tem alguns pontos de discordância com a teoria freudiana. Eu queria destacar um, na verdade. A forma como ele divide as três partes não são mais id, ego e superego. Elas são o consciente, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. E esse inconsciente coletivo é algo bem fascinante. Ele é algo que traz hereditário, a pessoa já nasce com ele, e é universal. Dentro dele é todas as experiências da humanidade. E uma das coisas que se destacam são os arquétipos. Os arquétipos nos ajudam a entender e organizar as informações da vida. E existem dezenas, se não centenas, mas alguns principais são o self, a sombra, o ânimos, a persona, o pai, a mãe, o filho,
o velho sábio e o herói. Cada um deles tem as suas principais características e eles moldam como nós enxergamos o mundo e como organizamos as informações. Por fim, tem a Horney, que é uma psicóloga que nasceu cerca de 30 anos depois do Freud. E ela também começa dentro dessa escola, mas ela faz algumas críticas bem relevantes. Por exemplo, ela critica a lógica da teoria do falo, que é aquela da inveja do falo, que é justamente que as mulheres teriam inveja dos homens por conta disso. Ela fala que essa ideia não só é incorreta, como é humilhante, e traz a possibilidade de uma inveja do útero, do caso dos homens terem inveja das mulheres pela nossa capacidade de ter filhos. Eu acho que essa lógica de inveja de um ou inveja do outro não é algo que me interessa, sinceramente não acho que é muito produtivo, mas ela também fala é bom porque ela traz essa contraposição a essa teoria que eu considero bastante problemática, e também coloca sobre as influências culturais e sociais na diferença entre os sexos, naquela época muito mais forte do que hoje em dia. Uma outra coisa bem interessante que ela traz é que, em relação às neuroses, na ideia freudiana, as neuroses são distúrbios psicológicos, doenças nervosas que geram distúrbios psicológicos. E elas são resultado justamente de uma repressão imperfeita dos desejos do ego. Já a Karen, ela fala que, a Karen Horney, que as neuroses são frutos de um desequilíbrio na forma como nós lidamos com nossas necessidades. Que todos os seres humanos teriam 10 necessidades separadas em 3 categorias. Essas categorias são as que nos movem em direção a outros seres humanos, as que nos movem contra outros seres humanos e as que nos movem away, que nos afastam dos outros seres humanos. Então, de novo, é algo interessante para olhar o que é que ela traça e observar como cada um desses impulsos está se apresentando na nossa vida e se estamos exagerando em algum deles. Se estiver havendo esse exagero, é justamente onde mora o problema. Por fim, as ideias freudianas também foram usadas fora da área da psicologia. E um exemplo muito forte disso é na publicidade. Edward Bernays era sobrinho de Freud e ele morou nos Estados Unidos. Ele usou várias partes da teoria do tio para ficar enorme. Ele tinha uma consultoria nessa área e ajudou a gerar várias associações. Uma das mais emblemáticas é como ele popularizou o cigarro entre as mulheres. Qual que era a indústria do tabaco? Eles queriam atingir mais mulheres porque era metade da população que basicamente não consumia o produto que eles tinham a oferecer. Eles contrataram Bernays e o que ele fez foi que ele gerou uma associação entre o cigarro e poder, liberdade, independência. Ele contratou modelos e fotógrafos para participar de um desfile que ia ter. E nesse desfile, as modelos fumaram, os fotógrafos tiraram fotos disso e enviaram para vários veículos de mídia. Os veículos de mídia começaram a chamar o cigarro de tosta da liberdade. E ele ficou fortemente associado a um desafio das mulheres à sociedade patriarcal e ao poder masculino naquela época. Foi uma popularização muito rápida e muito forte. E assim, mostra claramente como essas associações podem ser feitas e que é algo que nós deveríamos estar atentos para ver se não estamos entrando nesse jogo, sabe? Um outro exemplo bem interessante de associação e de construção de um produto é o diamante. Durante muito tempo, entre as pedras preciosas, o diamante era o menos valorizado, porque ele não era colorido e ele é bem comum na Terra. Existem... as minas de diamante, elas têm a capacidade de produzir muito. Porém, elas estão na mão de uma empresa que gera uma escassez artificial para manter os preços altos. Só que só uma vez escassez não é o suficiente. Eles queriam criar alguma demanda. Isso foi feito
com uma contribuição com Hollywood. Várias atrizes foram contratadas e até roteiros de filmes foram modificados para colocar o diamante como símbolo do amor verdadeiro, como símbolo do amor que dura. E até hoje nos Estados Unidos isso é muito forte. É até complicado, porque mesmo que a pessoa, por exemplo, o homem saiba disso, ele vai ter certa dificuldade de convencer a namorada ou a esposa a não aceitar a pedra, ou não ter algum tipo, não ter essa pedra no seu anel de noivado, de casamento, porque é algo socialmente muito forte. Bom, eu espero que tenha dado para entender um pouco desses pontos que eu resolvi destacar, do que é a psicanálise, de algumas teorias que saíram dela e de principalmente como ela pode ser útil para viver de uma forma melhor, mais consciente.